E a derrubada do marco temporal pelo Supremo preocupa os produtores do Rio Grande do Sul. No estado, a Federação da Agricultura calcula que mais de 3.500 produtores podem perder suas áreas, com indenizações abaixo do valor esperado. Somente na região norte do estado são mais de 10 municípios com disputas de demarcação de terras. Nessas áreas, uma das que mais produzem grãos, além da soja, do milho e do trigo, há atividades que sustentam a agricultura familiar, como produção de leite e frutas. A revogação do marco temporal no STF ela é extremamente grave e pode causar sérios problemas no nosso estado, né? Porque as demarcações do nosso estado elas ocorrem invariavelmente sobre áreas com matrículas, títulos de propriedade emitidos pelo Estado há mais de século. No estado, são 49 territórios indígenas localizados nas regiões Central, Sul, Metropolitana, Serra, Norte e Noroeste. O marco temporal pode afetar 41 dessas áreas, o que significa que cerca de 70% das terras indígenas no estado seriam passíveis de suspensão ou revisão dos processos de demarcação de terra. Com isso, muitos produtores temem perder as suas propriedades, muitas ocupadas há mais de 100 anos. A Farsul estima que aqui no estado poderiam ser afetados 3.500 produtores e uma área de 96 mil hectares. Somente no município de Vicente Dutra, que tem pouco mais de 4.000 habitantes, 230 famílias podem ser afetadas para abrigar 182 indígenas. Nossos agricultores estão sem saber para onde ir. Nós estamos com um grupo de advogados tentando nos defender. A situação aqui em Vicente Dutra é crítica. Possivelmente pode acontecer conflito entre os agricultores, entre os indígenas. E nós estamos sem saber o que a gente fazer. As indenizações foram definidas pelo STF levando em conta o valor da terra nua, pagando em dinheiro ou em títulos de dívida agrária. Nos municípios com mais presença de reservas indígenas, o valor do hectare terra nua fica em uma média de R$ 6.750. E isso agrava a preocupação por não levar em conta os investimentos ao longo dos anos. O produtor que for prejudicado por uma desapropriação para fins de uma constituição de uma área indígena, nessas condições, em hipótese alguma, ele vai se recompor, se reinstalar, porque ele vai receber um valor bem menor, muito menor. Por exemplo, o produtor tem sua área de 100 hectares demarcada. Jamais, ele não vai conseguir sair dali e receber uma indenização, ele não vai comprar, sei lá, 25. Ele não vai conseguir. Enfim, é um prejuízo monstruoso. Essa lavoura é uma lavoura de trigo, que a gente planta, soja e milho, mas são todos pequenos produtores. É uma média de 11 hectares, como eu falei, por propriedade. Então, não se pode tentar fazer uma injustiça cometendo uma injustiça conosco, pela nossa história e pela dedicação que todos nós temos em produzir alimento para o nosso país. E se o marco temporal vier a cair, a gente vai ser muito impactado economicamente, tanto o município como nós agricultores, e socialmente, porque a gente não sabe para onde ir, o que vai acontecer com nós, com nossas famílias, nossos vizinhos. A gente tem escrituras centenárias aí. Aqui em Água Santa nós já temos uma área indígena demarcada, né, em 1988. E há poucos dias a gente foi surpreendido, né, com um acampamento indígena que nós temos aqui no nosso município e o pedido de uma nova área, a demarcação de uma nova área. Então o marco temporal ele seria essencial para nós ter uma segurança no campo aqui, né? Porque como é que a gente vai investir, a gente vai incentivar nossos filhos a ficar no campo, trabalhar, produzir alimentos, né? Então a gente precisa que o marco temporal de fato se concretize e no momento que o governo vai realizar uma demarcação de terras e dar um canetaço, precisa ter bom senso, olhar o outro lado, olhar o lado das famílias, porque vocês estão destruindo sonhos, estão destruindo vidas, destruindo a vontade do jovem permanecer no campo, trabalhando e produzindo. Então, nós lutamos pelo marco temporal, pela paz no campo e por justiça.
E a gente vai seguir nesse assunto com Miguel Daúde. Daúde, hoje eu vou ser bem direta, tá? E objetiva. Eu queria que você resumisse como é que foi essa semana. Qual que é a sua avaliação? Porque ainda existe muita apreensão por parte dos produtores rurais, como a gente acabou de ver na reportagem da Elisa Malicheski. Uma boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Obrigado, Priscila. Boa tarde a todos. Bom, Priscila, essa semana vai ficar na história como uma semana desastrosa diante de uma decisão do Supremo Tribunal Federal de modificar uma cláusula pétrea por um entendimento. Quer dizer, hoje a cláusula pétrea da Constituição você não modifica por nada, nem por PEC, nem por PL, nada. Agora, o Supremo pode olhar lá e falar, não, aqui o legislador quis dizer isso. Quer dizer, na realidade, o que o legislador quis dizer está muito claro na Constituição, que tem que existir, né, os indígenas têm que estar nessas áreas. Então, essa decisão, Priscila, ela vai ficar para a história e vai começar a mostrar essas pessoas que estão aí, esses trabalhadores, esses produtores, né, que vão perder as suas terras. Agora, Priscila, uma coisa que me incomoda muito, né? A gente não vê na imprensa mostrando como é uma reserva indígena. O que acontece dentro de uma reserva indígena? A miséria, os indígenas alcoolizados, as crianças sem escola. Você não tem nenhuma assistência. De repente, você está falando de uma forma assim, não, nós precisamos dar espaço para os nossos indígenas. Ora, dê a ele cidadania, presidente. É isso que ele precisa. Como é que vai fazer? Onde existe terra indígena e que tem produção? Raríssima. Então, Priscila, olha, isso aí vai ter que mudar. Eu não sei, eu fico pensando noite e dia, as pessoas falam, agora entrou o PL. O PL não muda. O PL é um projeto de lei que não muda a cláusula pétrea da Constituição. E uma PEC muda? Também não muda. Nós vamos criar um embate em cima de um setor que é o único setor que traz glória para esse país, que exporta, que planta, que produz, que é competente. Agora, vamos imaginar que esse setor, aí nos próximos 2 anos, tem uma dificuldade, né, em decorrência do cenário externo. Como é que vai fazer? Então, Priscila, infelizmente, eu não sei, eu estava pensando aqui, será que não era o caso de pedir, né, um plebiscito para avaliar isso? Se é o que a população quer, será que é o que o povo quer? Coloca isso aí, coloca a questão do aborto, que é uma questão muito também discutida, a questão da droga, e põe na Constituição. Vamos fazer uma pesquisa. Vamos fazer uma pesquisa? Não, um plebiscito. E aí o povo vai dizer se está certo ou está errado, né? O povo brasileiro. Não você pegar um governo, ministros do Supremo, né, que está ali no papel dele, só que eu, particularmente, não concordo com essa decisão. Eu acho que é uma decisão, quando você avalia o custo-benefício, ela é um desastre para a nossa população. É um desastre para o nosso país, e nós vamos amargar isso por décadas e décadas e vamos ficar um país pobre, dependendo do governo, sem educação, sem saúde, sem infraestrutura. É isso que vão conseguir. Daúde, respira, descanse nesse fim de semana. Nós vamos conseguir aqui, debruçados nesse assunto, para que seja feito o melhor também para o nosso produtor rural e para todos, né, no geral, como você mesmo falou. Né, cidadania, o que todos precisam também, direito de trabalhar, direito à terra, direito à moradia, direito à educação, a saneamento básico, direito de viver e ser um cidadão brasileiro aí de bem. Obrigada e um bom fim de semana. Obrigado. Um abraço a você e um abraço a todos.